Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja na sua casa, na sua família, nesse dia, que Deus abençoe o seu lar. Quero te fazer uma pergunta. Qual a oração eficaz que devemos fazer em tempos difíceis? Será que existe algum modelo de oração mais eficaz que o outro? Será que se eu orar mais tempo ou menos tempo, o Senhor irá me ouvir mais em cada oração? É sobre isso que nós queremos falar aqui nesse dia. Eu não sei o momento que você está vivendo na sua vida, de repente um momento de angústia, um momento que você possa estar passando de aflição, e um momento onde nós sabemos que nas aflições da vida, o recurso que nós temos é a nossa oração. Por isso, vamos falar um pouco sobre a oração. E eu quero deixar aqui uma meditação sobre a oração de um homem considerado um dos grandes líderes da Bíblia. O homem que eu vou falar nessa manhã, ele se chama Neemias. No livro de Neemias, capítulo 2, versículo 4, diz assim: Então o rei me perguntou: O que está desejando me pedir? E nesse instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus e respondi. Neemias, ele recebe uma notícia que a cidade onde está o sepulcro dos pais dele está desolada, a cidade está destruída e os moradores estão sofrendo muito naquela cidade. E quando Neemias recebe aquela notícia, ele se entristece, ele chora, mas ele se coloca também de joelho e começa a apresentar uma oração de arrependimento por ele, pelo povo dele, intercede pela sua cidade. E ele, naquele momento, pede uma oportunidade a Deus para poder novamente reconstruir aquela cidade. Neemias era copeiro do rei. E um certo dia, Neemias se apresenta para o rei com um semblante triste. Mas Neemias nunca havia se apresentado para o rei triste. Sempre ele ia com alegria e formosura no seu rosto. Quando o rei o viu triste, o rei indagou: Neemias, por que você está triste? Você não está doente, Neemias? Então ele contou a situação que estava a cidade dos pais dele. E aí o rei faz uma pergunta para ele: Neemias, o que você está querendo, Neemias? O que você quer me pedir, Neemias? E o versículo que nós lemos é a resposta de Neemias. Então o rei me perguntou: O que está desejando me pedir? E neste instante fiz uma rápida oração ao Deus dos céus. Tem momentos em nossas vidas que passamos por aflições e não temos tempo de fazer uma longa oração. Não temos tempo de pararmos e ficar orando por horas, por minutos. A nossa oração é uma oração rápida. Você imagina que entre a pergunta do rei e a resposta de Neemias passaram apenas alguns milésimos de segundo. E esses milésimos de segundo que passaram, Neemias não deixou de orar. Neemias, ele clama de dentro da sua alma. Talvez ele não tenha aberto a sua boca para falar em voz alta a sua oração, mas ele orou dentro de si. Ele orou com a sua alma, com toda a intensidade do seu coração. E essa oração de Neemias move o coração do rei ao seu favor. É claro que para Neemias ter orado nesse momento, com uma oração rápida, uma oração no fundo da sua alma, nos mostra também outra característica de Neemias. Ele era um homem de oração. Neemias era um homem que clamava ao Senhor. Tanto é que quando nós lemos no capítulo anterior que Neemias recebe a notícia da sua cidade, ele ora. A oração deve estar na vida do ser humano. A oração deve fazer parte do nosso cotidiano. Não deve ser apenas um hábito, mas deve ser algo prazeroso. Deve ser um costume de falar com Deus que nos traz alegria. E essa alegria, ela vem do Senhor. E é um desejo do Senhor que nós oremos e falamos com Ele. Nós passamos por momentos difíceis aqui na Terra. Passamos por dias difíceis aqui na Terra. E são nesses momentos que nós mais precisamos orar. Mas também
nós desejamos orar em todos os momentos, seja ele numa circunstância de vida fácil ou seja numa circunstância de vida um pouco mais difícil. Note bem, um homem de Deus, ele não toma nenhuma decisão, ele não se precipita o seu coração a abrir a sua boca sem que antes ele tenha orado. Neemias, antes de responder ao rei, antes de falar algo que definiria o seu futuro como seria, ele fez uma breve oração. De repente você é indagado em alguma coisa na sua vida e antes de você responder aquilo, você precisa orar. Você precisa consultar a Deus. Todo homem não pode ser apressado ao falar. Ninguém pode ser apressado ao abrir a sua boca. Nós precisamos, antes de falar alguma coisa que possa afetar o nosso futuro, nós precisamos consultar a Deus. De repente, no dia de hoje, você precisará tomar várias decisões. Antes que você tome a sua decisão, ore ao Senhor. Clame ao Senhor. Se não der tempo de você se retirar para algum lugar para orar, como não tinha condições de Neemias sair da presença do rei, pedir licença para ele para depois voltar, então clame uma oração no fundo da sua alma. A oração eficiente não é aquela oração que você passa horas e horas e horas orando. Não que isso seja errado, muito pelo contrário. Quanto mais oração, é melhor. Mas a oração eficiente é aquela que vem do fundo da sua alma, que sai com gemidos inexprimíveis. O rei, quando viu Neemias triste, o rei logo viu que ele não estava bem, porque Neemias era costumeiro que ele aparecesse sorrindo na presença do rei, que ele aparecesse com um rosto formoso de alegria na presença do rei. Mas quando o rei viu que ele não estava assim, logo o rei entendeu que algo havia de errado com Neemias. Sabe por quê? Porque o rei e Neemias tinham um relacionamento. Eles se viam diariamente. Assim deve ser a nossa vida com Deus. O Senhor conhece a nossa alma. O Senhor conhece o nosso coração. E nós precisamos ter um relacionamento com Deus. Um relacionamento diário. A oração faz com que nós tenhamos esse relacionamento diário com Deus. E são nesses momentos que o Senhor nos fortalece. São nesses momentos que o Senhor nos ouve. Então nós precisamos ter um momento com Deus todos os dias. O Senhor sabe o que você precisa. O Senhor sabe o que você necessita. O Senhor sabe qual é o melhor caminho que você deve seguir. E nós precisamos também saber disso. Iremos saber através da oração. A Bíblia diz que Deus revela os seus planos a quem Ele ama. E o Senhor ama quem ora, quem o busca, quem obedece os seus mandamentos. Que possamos estar fazendo isso nesses dias. Que possamos estar orando, buscando a Deus, tendo relacionamento com Deus, tendo intimidade com Deus, clamando ao Deus. E Neemias nos mostra isso. Um homem que ora é respondido pelo Senhor e alcança o favor do rei. Eu não sei se você precisa alcançar algum favor nesses dias. Se você precisa alcançar o favor de Deus na sua vida, em alguma área da sua vida. Mas eu sei que se você orar, se você buscar, se você clamar a Deus, as portas do céu se abrirão sobre a sua vida e você alcançará o favor do rei. Eu não sei se você precisa de uma cura, não sei se você precisa de uma resposta, não sei daquilo que você está precisando, mas o lugar certo para você bater é na porta do céu, através da oração. E eu quero convidar você a fazer uma breve oração comigo nesse momento, mas que seja do fundo da sua alma, em nome de Jesus. Amado Deus e soberano Pai, eu estou orando por essas vidas aqui nesta manhã, Senhor. Eu estou pedindo ao Senhor, visita cada um deles. Alguns, Senhor, têm que tomar decisões difíceis nesse dia. Outras pessoas, ó Deus, estão passando por momentos difíceis, delicados na sua saúde e precisam, ó Deus, de uma resposta, uma cura na vida delas. Senhor, são tantas indagações que o ser humano tem dentro de si e muitas delas, ó Deus, sem resposta. Mas Tu és, Senhor, a resposta. Tu és o preenchimento para o vazio da alma do ser humano. Visita essa pessoa que está me ouvindo agora. Ó Deus, enche ela com Teu Espírito. Coloca a Tua paz e a Tua alegria dentro do coração dela. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que haja esperança nesse coração.
Eu estou orando ao Senhor, clamando a favor dessa pessoa agora, em nome de Jesus, que o Senhor a abençoe, a guarde, a proteja, livrando de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Quero dizer para você, quando você puder orar, retirar-se no seu quarto e interceder por longos minutos, longas horas, faça isso. Mas quando não for possível, apenas você feche os seus olhos. Ou então, se não der para fechar os seus olhos, clame do fundo da sua alma como Neemias, em uma breve oração: Senhor, ajuda-me nessa hora. E o Senhor te ouvirá. E Ele é a resposta para a sua vida. Amém? Deus abençoe, fique com Deus. Que Deus abençoe você. Deus abençoe sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Amém.